Estamos de volta com o nosso Europa News, sexta edição, 1º de 2023, e algumas notícias para orientar e informar você, investidor global, e você também que quer saber o que acontece aqui no velho continente. Então, a partir do dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, a Croácia pertence à zona do euro. Após anos trabalhando para conseguir entrar na zona do euro, finalmente ela conseguiu. O Banco Central Europeu continua a afirmar e vai continuar a aumentar os juros na zona do euro até conseguir atingir o objetivo de 2% de inflação, que está um pouco distante da expectativa de muita gente. E Portugal, como já havia prometido, entrará em vigor em 2023 a taxação de lucros extraordinários para executar tanto no setor de distribuição de alimentos e energia. Se você quer saber mais sobre isso, venha comigo. Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves. Aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se você não é inscrito, inscreva-se e curta para fortalecer a nossa comunidade. Após 9 anos, Croácia consegue entrar na zona do euro. Mesmo não cumprindo todos os requisitos, o Banco Central Europeu, junto com a Comissão Europeia, aceitaram a entrada da Croácia na zona do euro. Croácia entra na zona do euro em meio de uma nova crise. Então já vemos que a Croácia entra num momento um pouco delicado, tanto para o país como para o mundo, em meio de uma possível recessão global, que vamos falar mais um pouco para frente, e um mundo turbulento economicamente. Como a Croácia praticamente atendeu a todos os requisitos, foi aceito pelo Banco Central, mas ficou de fora. Faltou cumprir a regra da dívida, que ainda está acima de 60% do PIB, mas é diminuir. Também a inflação ficou acima da referência definida. As estimativas apontam para uma subida dos preços de 6,1% este ano, acima do milhar de 4% definido pelas instituições europeias. A Croácia deixa de atingir 2 pontos, que vemos que é bem significante, que é principalmente a dívida do país. Os países têm que ter, no máximo, 60% de dívida sobre o PIB e uma inflação de 4%. A inflação é até compreensível porque nenhum país é possível cumprir com meta de inflação ou objetivo ou qualquer coisa do gênero por causa do momento atual, pós-pandêmico, conflitos mais ao leste e estupidez e desarranjo do Banco Central por políticas monetárias totalmente descabidas e artificiais para o mercado. Mas é o que temos para hoje, então provavelmente aceitar porque eles viram que isso não vai mudar tão cedo e provavelmente pode haver um grande interesse da entrada da Croácia na zona do euro para absorver possivelmente a massa monetária que está na zona do euro, assim esse país absorvendo e podendo trazer algum bom resultado ou algo positivo para a zona do euro. Então eles continuam afirmando que a Croácia entra na moeda única no meio do furacão. A taxa de inflação da zona do euro está em máximos históricos e após 2 anos de pandemia, o mesmo ocorre com a dívida nacional em muitos países da União Monetária. Como acabei de dizer, todos passam pelos mesmos problemas, está meio complicado para todos os países que pertencem à zona do euro ou no mundo de forma geral, mas mesmo assim a Croácia irá entrar. E é colocado no contexto que nós já sabemos que é. E nesse contexto que o Banco Central Europeu tem subido as taxas de juros e já admitiu fortes apertos na política monetária nos próximos meses para fazer recuar a inflação. E realmente é um problema para a Croácia entrar no meio desse turbilhão de aperto monetário, subir de taxa de juros. Como eles vão implementar o euro, automaticamente suas dívidas também se transformarão para a taxa de juros da zona do euro, seguindo o que o Banco Central estipular. E continua. Ao somar a guerra na Ucrânia e o agravamento da crise energética, é muito provável que a zona do euro entre em recessão, pelo menos no início de 2023. E o Banco Central Europeu e a Comissão da União Europeia apontam para crises de curta duração e pouco profundas. Esse pessoal é muito otimista, mas desde junho de 2022, eles estão falando que não haverá inflação, que não há problema, que não haveria recessão, e fazem aqueles discursos para acalmar os agentes econômicos, fiquem tranquilos, mas não é bem por aí. Já sentimos na pele que não está como dizem, e a tendência é de piorar e agravar sim, porque podemos ver a inflação dos preços, cada vez mais produtos básicos caros, ainda não se move, será feito um pequeno ajuste, e com a inflação ainda a subir, então não será de muita coisa, e as famílias que se virem se apertem para dar um jeito com o que tem disponível com os que estão a trabalhar. Mas o governo croata é otimista em relação ao euro e diz o seguinte: para o governo croata, o euro pode também ser uma defesa. A sua introdução fortalecerá a nossa economia, será uma âncora de estabilidade, tornar-nos-á mais resistente e protegidos de choques e crises extremas, afirma o ministro das Finanças croata. Então eles esperam que possam fortalecer sua economia, ser mais resistente a choques, aumentando a força do euro, porque é mais um país, mais uma economia gerando riqueza, exportando, importando, assim pode fortalecer o euro em comparação às outras moedas. E também vemos que
a moeda croata, a kuna, é bem valorizada, sabemos que a kuna tem pouco valor, está em torno de 7,50 para cada euro, então vale menos que o real. Podemos ver a fragilidade e temos uma noção das políticas monetárias adotadas pela Croácia, mas é um novo player na zona do euro e veremos o que irá acontecer. Podemos ver que o Banco Central Europeu não está de brincadeira, continua há vários meses afirmando que continuará a subir a taxa de juros, e é um assunto recorrente aqui no Europa News, você tem que acompanhar, ver outros vídeos sobre isso, vou deixar aqui em cima para você ver, e o Banco Central Europeu fará mais subidas dos juros para controlar a inflação. E como é falado, o Banco Central continuará até atingir seu objetivo, porque o seu objetivo é manter a estabilidade dos preços e a inflação em 2%. E eles dizem, tal como anunciamos no mês de dezembro, haverá mais subidas, as necessárias até que a inflação esteja no caminho para o objetivo de 2%, afirmou o vice-presidente do Banco Central Europeu. Nesse caso, o vice-presidente está na Espanha, para contextualizar vocês, uma associação de empresários para debater e mostrar os planos do Banco Central Europeu em relação à política monetária, economia e a taxa de juros. E ele continua a afirmar, de momento, com base nos dados atuais, o Banco Central Europeu espera que a inflação atinja o objetivo de 2% no segundo semestre de 2025. Então, como eu disse há pouco, o Banco Central Europeu tem uma previsão para 2025, talvez consiga atingir o objetivo de 2% da taxa de juros, no qual há pouco tempo não haveria essa possibilidade tão distante no horizonte. E aqui ele fala sobre a recessão. O Banco Central Europeu prevê uma recessão breve e pouco aprofundada na zona do euro no final do ano, esperando que o crescimento volte no segundo trimestre de 2023 e que assim permaneça em 2024 e 2025. Aqui estão sendo muito otimistas com a previsão de que haverá uma recessão leve, já com um retorno de crescimento no segundo trimestre de 2023, que seria primavera para verão, e com permanência para 2024 e 2025, e voltando à estabilidade em 2025. Voltamos àquele ponto, caros investidores, que eles são muito otimistas em relação ao futuro, só que também há espaço para oportunidades de investimentos em empresas e países que podem estar com seus ativos e suas ações, fundos, entre outros, com um bom desconto para serem adquiridas. E aqui é bem interessante que ele mostra um pequeno detalhe que é pouco falado em declarações, que é o seguinte: com a inflação ainda longe do objetivo de 2% a médio prazo, definido pelo Banco Central Europeu, a subida da taxa de juros vai continuar, mesmo com o risco de penalizar ainda mais a economia. Deixou claro que eles vão continuar a buscar o objetivo, independente das consequências. Mesmo que penalize ainda mais, porque já está sendo penalizada a economia, ele irá continuar a aumentar os juros e salve-se quem puder. Portugal já coloca seu projeto de taxação de lucros extraordinários aprovado e será executado no início de 2023 para o setor de energia e distribuição de alimentos. Taxa sobre lucros excedentários entra sábado em vigor. Então, este sábado, seria ontem, já inicia a taxação de lucros excessivos por Portugal. Isso é eficiência, cara. Isso que é um setor público eficiente, política eficiente. Parabéns, parabéns. Portugal é exemplo. E como vimos no Europa News passado, vou deixar linkado aqui para você ver, depois veja, falando sobre esse projeto e suas nuances. E o mais interessante, como falei da outra vez, é o nome que eles dão a isso, que é Contribuição de Solidariedade Temporária, no âmbito do que o governo chama de uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia, e chama de CST Energia, e aplica aos lucros excedentários apurados nos períodos de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos 2022 e 2023. Como eu disse, o máximo é o nome que eles dão, a justificativa que eles dão e o como eles entendem o que é temporário, porque vocês verão o temporário para o governo português, que de temporário não tem muito não, meu amigo, e você vai entender mesmo o porquê. Eles vão falar sobre a distribuição de alimentos, porque acabamos de falar sobre energia e vai entrar a distribuição de alimentos, no qual eu mesmo havia entendido errado, que havia entendido que seria somente os distribuidores, seriam supermercados, atacados em geral, que seriam tributados, e as empresas ligadas a eles, independente se fosse pequena e média, mas não, elas estendem a toda a cadeia. Já o CST, Distribuição Alimentar, é devida pelos sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Então, desde a produção lá no campo, a transformação e a distribuição pelo varejo e atacado estão sujeitos a essa tributação. Não vou falar nesse momento explicando sobre isso, porque quando você for ver o Europa News passado, você entenderá todo o raciocínio. Só que nesse caso, eles lembram que as pequenas e médias empresas não entrarão, salvo as empresas que pertencem a grandes grupos e com os
faturamentos que eles delimitaram. E o que eles vão fazer com a receita que eles obtiverem do setor de energia? A receita obtida com CST Energia vai ser apoio financeiro aos clientes finais de energia, em especial famílias vulneráveis, e ajuda a clientes finais de energia, promovendo investimentos em energias renováveis, eficiência energética ou tecnologias de descarbonização. Aqui eles voltam com a justificativa de ajudar os mais pobres, os que tiveram mais dificuldade, e volta a pegada do ESG, que eles estão empurrando isso há muito tempo e estão reforçando cada vez mais, e eles insistem. Vamos ver o que vai dar nisso, porque eles colocaram alguns prazos muito doidos para tirar carros a combustão, a diminuir o consumo de combustíveis fósseis, a produção de energia. Estou colocando todas as suas fichas na produção de energia renovável, e essa arrecadação do CST Energia também irá ser destinada para este segmento de renováveis. Mesmo há um tempo atrás, Portugal queria tributar as empresas de renováveis também, porque elas estavam tendo lucros exorbitantes. Vou deixar linkado aqui para você ver depois. E aqui temos o grande finale do que eles vão conseguir com essa arrecadação, com os cálculos que eles fazem e quanto tempo dura esta ação temporária. As estimativas do governo apontam para que esta contribuição gere uma receita de 50 milhões a 100 milhões de euros por ano, nos 2 anos que será cobrada. E aqui vemos o pulo do gato, que a cobrança temporária é somente de 2 anos, e uma estimativa de 50 a 100 milhões de euros por ano. Então o governo tem mais uma receita para os seus cofres, para fazer o que bem entender, fora que eles já conseguiram de arrecadação por via inflação e com o empobrecimento das pessoas. E podemos ver que cada vez mais o governo quer tomar espaço, quer ter controle. Ele está conseguindo e provavelmente terá muito apoio, porque como está tirando de pessoas ou grupos ricos, não tem problema, tem que tirar mesmo e nós temos que receber. Só que o problema é, de tudo que sai dessas empresas e entra na mão do governo, quanto de fato vai chegar na mão das pessoas vulneráveis, para as pessoas mais pobres, que eles tanto alegam defender. Esse é o nosso questionamento, e aqui também estão fazendo igual um cidadão, colocando o pobre no orçamento. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Deixe seu comentário o que você acha sobre isso, continue nos acompanhando e vamos dominar o mundo.